falta mais nada, de verdade. Cada dia uma bomba diferente. Não bastasse, né, todas essas confusões políticas que vem acontecendo, agora o Paulo Guedes, ministro da Economia, liberal, participou da economia liberal do Pinochet no Chile, a escola de Chicago, Milton Friedman, todo aquele papo extremamente liberaloide, agora ele vem com a promessa que ele pode sim emitir papel moeda, emitir dinheiro, para que isso estimule a nossa economia. E que, aliás, uma coisa aí que eu considero bastante interessante que ele falou, um economista não pode ser tão dogmático. Mas convenhamos que essa era a política econômica que talvez o Ciro, nacional desenvolvimentista, fosse fazer, um cara bastante intervencionista, não Paulo Guedes. O que aconteceu para ter essa mudança, hein? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Quando a gente fala, vamos tentar entender um pouquinho o que é uma moeda, como que a gente faz, né, essa inflação, deflação e tal, para vocês entenderem qual que é a proposta do Paulo Guedes. Quando eu falo para vocês uma moeda, não moeda assim, né, mas um papel moeda, um real, por exemplo, a gente tem que entender que moeda é um tipo de mercadoria. Então, por exemplo, eu trabalho num colégio dando aula, e aí, sei lá, eu trabalho para 8 horas por dia, por exemplo. E aí o dono do colégio fala assim, olha, Ricardo, valeu por ter prestado esse serviço para mim. Em troca disso, eu vou te dar as mercadorias que você quer. Imaginou ele? Ricardo, quanto que você quer de arroz para eu comprar para você? Quanto que você quer de feijão? Quanto que você quer juntar para viagem? Percebe que não faz sentido? Então, o que o dono do colégio ele me faz? Ele me dá uma mercadoria que tem fácil conversão por outras mercadorias que eu quero. Ao invés de ele perguntar para mim quais são as minhas necessidades, ele me dá uma mercadoria que eu consigo trocar por outras de maneira bastante fácil, que é a moeda. 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, enfim, não sei quantos mil reais aí, tá? Se é uma mercadoria, isso quer dizer que ela está sujeita às leis de mercado. Claro, por exemplo, se a gente tem muitos reais circulando, isso vai fazer com que o real se desvalorize. Se nós temos poucos dólares circulando, isso vai fazer com que os dólares se valorizem, é uma coisa natural. Pegando então no conceito de uma moeda, se a gente tem muitas moedas circulando, consequentemente a gente vai desvalorizar essa moeda. Como assim, professor? Imagina, né? Isso é qualquer mercadoria dessa maneira. Por que será um dos motivos, né, não o único, mas que, sei lá, uma maçã custa menos do que ouro, do que, sei lá, 1 quilo de ouro? Dentre outras coisas, claro que tem a questão do uso, tal, enfim, mas dentre outras coisas, pela quantidade que existe. Existem muito mais maçãs, é muito mais fácil você pegar uma maçã do que você pegar 1 quilo de ouro. Então, pela raridade que existe, pela escassez daquele produto, a gente pode falar que o valor embutido ali, ele é muito maior, pela exploração, pela raridade, pela beleza e por aí vai. Ou seja, se a gente tem muito daquele serviço, daquele produto sendo oferecido, a tendência é que ele seja banalizado e o seu valor caia, o seu preço caia. Da mesma maneira, se a gente tem pouco daquele serviço, daquele produto, é natural que ele seja muito menos banalizado, muito menos procurado pelas pessoas e, naturalmente, o seu valor aumente, que é a lei chamada de lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda, beleza? Pegando isso para um dinheiro. Se o governo vai lá, talvez todo mundo já teve essa ideia um dia na vida, né, professor? Ideia sensacional. Eu sei como resolver a pobreza do Brasil. Eu sei porque eu já pensei nisso também, tá? Eu vou me eleger presidente, ditador, né? Vou controlar o Banco Central, vou controlar tudo, Casa da Moeda, e eu vou emitir R$1 milhão para todo mundo. E aí eu vou lá, saio distribuindo esse R$1 milhão para todo mundo e beleza. Meio Nicolás Maduro isso, tá? Meio Nicolás Maduro que vai lá, todo dia do trabalhador, toda data que ele acha que é importante, ele aumenta 70%, 80%, 100% do salário mínimo. É uma beleza, né? Como se desse mais dinheiro, solucionasse a pobreza das pessoas. Não por quê? Quando você dá muito mais papel moeda, naturalmente, lei da oferta e da procura, essa moeda se desvaloriza. Quer dizer que o seu papel moeda, R$1, vai valer cada vez menos. Se eu preciso gastar mais reais para comprar um produto, quer dizer que o produto está ficando cada vez mais caro, que em economia a gente vai chamar de inflação. Ou seja, por que não dá certo essa ideia genial que toda criança tem? Porque se você emite muito papel moeda, vale cada vez menos, o produto fica cada vez mais caro. A gente pode fazer também uma medida que seria reduzir a emissão de papel moeda. Então a gente emite menos. Se a gente emite menos, a moeda se valoriza e, consequentemente, como você cada R$1 vai valer muito mais, vai conseguir comprar muito mais coisa, as coisas vão ficar cada vez mais baratas. Mas como que o governo ele pode emitir ou reduzir, né, retirar papel moeda? Geralmente ele faz isso a partir da taxa de juros. Já deve ter ouvido falar na taxa Selic, que é uma espécie de recomendação que o governo ele fica fazendo. Não é o único jeito, mas geralmente é o jeito mais prático.
Quando a gente reduz a taxa Selic, quer dizer que vai ficar muito mais barato para você conseguir pegar empréstimos em bancos. Ou seja, os bancos eles vão começar a emprestar muito mais, fazendo com que mais moeda entre em circulação. Isso tende a desvalorizar sua moeda e gerar inflação, tá? Da mesma maneira, meu Deus, a inflação tá gigantesca, tá aumentando muito o preço das coisas e tal. O que geralmente o banco faz? A Argentina passou por isso. A inflação gigantesca, para eles conseguirem controlar a inflação, aumenta a taxa de juros. Se você aumenta a taxa Selic, isso vai fazer com que fique muito caro pegar dinheiro emprestado, menos moeda vai circular, isso tende a valorizar sua moeda e controlar a inflação, podendo até em alguns casos gerar deflação. Aliás, é uma pergunta bem interessante. O Brasil mesmo, ano passado, ele reduziu a sua taxa Selic para próximo de 4% ao ano. É uma taxa baixíssima, se for pegar no histórico do Brasil, que já teve taxa Selic acima de 10%. Por que não teve inflação, então, se a gente reduziu tanto a taxa Selic? Porque essa redução é como se fosse um estímulo à nossa economia. Só que esse estímulo à nossa economia não adianta nada se as pessoas estão desempregadas, se a média salarial caiu, se está numa crise econômica. E a situação agora que o Paulo Guedes está falando é justamente o governo tentar comprar dívidas internas e tentar reduzir ao máximo a taxa de juros o possível, porque como o poder de consumo da população está muito baixo, pela lei da oferta e da procura, não vai ter tanta demanda assim. Mesmo que a gente coloque a taxa de juros próximo de zero, as pessoas não vão pegar dinheiro emprestado porque está todo mundo com baita desemprego, todo mundo com um poder de consumo muito reduzido, mesmo com a taxa de juros muito baixa. Essa é a síntese da ideia do Paulo Guedes. Ou seja, a gente vai imprimir dinheiro, fazer mais dinheiro entrar em circulação, comprando dívida e mexendo na taxa de juros, que deve cair ainda mais com essa declaração do Paulo Guedes, para tentar incentivar as pessoas a fazerem alguma coisa, para fazer as pessoas consumirem, empreenderem, financiar um carro, financiar porque os juros vai estar muito baixo, percebe? Professor, tem ponto negativo nisso? Claro, primeiro, isso pode, não nesse momento, e aliás o Paulo Guedes deixou bem claro isso na sua declaração, que isso não pode virar uma regra do Brasil, isso é uma situação de exceção, porque a gente está tendo aí países, o Brasil, por exemplo, vai ter possivelmente uma queda do PIB de 5% ao ano, a China teve uma queda de 6% no trimestre, os Estados Unidos uma queda de 4,8%, a Espanha e a Itália divulgando resultados péssimos do seu PIB. Então seria uma tentativa de incentivar a economia. Mas a partir do momento que a economia melhorar, porque isso é uma medida bastante populista, convenhamos. Só que se a gente manter essa taxa de juros muito baixa e ficar comprando dívida para fazer a população ganhar poder de consumo e a população efetivamente começar a consumir muito, isso pode gerar inflação. E aí pode acontecer o que aconteceu nos governos petistas, por exemplo. Isso é desregular, isso é uma intervenção populista muito grande na economia. E o Paulo Guedes, penso eu, galera, elogioso, tá? Tô sendo elogioso para ele nesse momento. Acho que ele agiu certo. Dentro da sua política liberal, interessante tudo que ele propõe. Nesse momento, o Estado ele precisa ser o motor da economia. O grande problema é, será que o Estado vai ter a responsabilidade no momento em que recuperar o crescimento econômico, de falar um basta, vão aumentar a taxa de juros, e isso possivelmente aumentar a impopularidade do governo, porque vai reduzir, vai gerar um pouco mais de inflação para prevenir uma possível inflação? Cara, juro que eu não sei. Mas fato é, olha, de tudo na economia brasileira. Paulo Guedes, intervencionista, emitir moeda, juro para vocês que essa é nova e juro que eu não esperava isso. Tudo bem, galera? Deu para entender toda essa polêmica envolvendo aí a economia brasileira? Se vocês entenderem, então, já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e